Olá, piratas de cripto, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. E essa semana aqui, Bitica continua no mesmo ponto que nós estávamos semana passada. Esse preço tá chato, ele não anda para lugar nenhum, você já tá entediado. Preço não anda para cima, preço não anda para baixo. O que acontece no mundo cripto que deixa você entediado e faz você perder as melhores oportunidades? Isso que acontece hoje é feito propositalmente para você desistir, sair e não querer comprar e achar que o Bitcoin e as altcoins estão mortas. Mas é nesse momento que você tem que se posicionar, é nesse momento que você tem que aproveitar as oportunidades. Estamos aqui hoje no dia 18 de fevereiro de 2026 e você pode ter uma das melhores oportunidades dos últimos tempos para acumular Bitcoin e Ethereum e montar sua carteira, aproveitar essa queda, esse momento de baixa do mercado para você conseguir multiplicar seu patrimônio da mesma forma que quem aproveitou em 2022 comprou Bitica na casa dos 20, dos 25, dos 30, até mesmo dos 15 mil. Compraram Ethereum na casa dos 1.000 e conseguiram multiplicar por 5, 7, 10 vezes o seu patrimônio. Então, aproveite a oportunidade. Você tem algumas semanas, talvez até 1, 2 ou 3, 4 meses para conseguir comprar a maior quantidade possível de Bitica, de Ethereum e de algumas altcoins, montar sua carteira bem estruturada e aproveitar para quando que nós voltarmos a surfar uma tendência de alta. Dito isso, vou fazer uma análise aqui para vocês de como que está o mercado hoje, quais são as perspectivas a curto e médio prazo. Mas antes, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito e o mais importante, se você está com dificuldade, não esquece de clicar no link da minha bio, vir lá para o nosso grupo, lá para a nossa comunidade, que hoje ainda é gratuita. Dito isso, vamos aqui fazer uma análise do que está acontecendo no Bitcoin neste exato momento. Nós andamos aqui nesse padrão maravilhoso de chatolino, tá? É um padrão de cunha, de triângulo assimétrico, tá? Estamos aqui nesse triângulo assimétrico, chato para um caramba, onde o preço tecnicamente rompeu para baixo, tá? Hoje aí nas últimas 4 horas aí que se iniciou o meio-dia e fechou aí às 4 horas da tarde, ele rompeu. Agora, se vai dar continuidade esse rompimento aqui, ou se foi somente um falso rompimento, nós vamos saber até o dia da manhã, tá? Então nós estamos nesse padrão aqui no gráfico de 4 horas. Se a gente pegar o gráfico de 1 hora, a gente consegue dar uma ajustadinha aqui no padrão? Não, é mais ou menos isso daí. Tá aqui nessa linha, pega aqui nessa aqui, pega aqui e ele teve o rompimento para baixo, tá? Então, se ele confirmar esse rompimento, nós podemos sim ir visitar que região? A região dos 60, tá? Mas nós não temos certeza ainda porque o dia de hoje não fechou. Então ele pode ter feito simplesmente um falso rompimento. Mas se ele confirmar o rompimento, nós podemos buscar de volta a região dos 60 mil ou até mesmo fazer um flushzinho ali e fazer o famoso fundo duplo para depois nós retomarmos a alta, tá? Então, essas são as projeções de curto prazo. Se nós confirmarmos mesmo o rompimento aqui, vamos perder os 65 mil, que é a última base de preço, e depois disso nós vamos ir buscar os 60 mil aqui, ou 61 mil, ou 59 mil, fazendo um fundo duplo, ou simplesmente chegando a fazer um flush, onde que ele liquida o pessoal ali, vai até 59, 58,5, depois volta e fecha acima de 60. Isso é conhecido como flush, tá? Dito isso, observem bem que se nós não perdermos essa região e ainda mantivermos esse fundo aqui, nós podemos sim continuar nesse padrão de equilíbrio e talvez ter um rompimento para cima. Lembrando que o rompimento só vai ser confirmado se ele passar da região dos 72 mil dólares, tá? Então o rompimento mais importante que o Bitcoin é na região dos 72 mil dólares e na região dos 65 mil dólares, tá? Enquanto isso, ó, observe que ele pode ficar nesse padrão de lateralização, de chateação, na verdade, tá? Onde que o preço não sobe, não desce, e quem é day trader, quem é trader de operação curta, quem faz scalper aqui no meio se diverte, compra, vende, vende, compra, compra, vende, compra, vende, compra, sim, fica fazendo operações o dia inteiro, mas pode ter certeza absoluta que de médio a longo prazo isso daí não dá muito dinheiro, mas não dá de longe o dinheiro que você consegue fazer numa multiplicação, onde que você pega ele aqui, ó, nessa região, e depois você dissolve ele lá em cima, que você pode ganhar 300, 400, 500, 600% de valorização dentro de 1 a 2 anos, e isso é muita valorização, tá? Para quem não conhece a rentabilidade, para quem não é investidor, para quem não está no mundo cripto, não está no mundo de ações, não está no mundo de renda variável, não sabe o quanto que vale 200, 300, 400% de valorização dentro de 1
ou 2 anos. É muito. Estou falando no Bitcoin, tá? Que é o ativo mais seguro do mundo. Escutem o que eu estou dizendo. O ativo mais seguro do mundo. Muito mais seguro do que o CDB. Muito mais seguro do que o CDB do Banco Master aí, que está sendo liquidado. Muito mais seguro do que aqueles outros CDB dos outros bancos. Muito mais seguro que título de governo, que pode dar calote, porque se não conseguir pagar a dívida, ele vai ter que dar calote. Então, isto é o que eu digo para vocês, BTC é o ativo mais seguro do mundo hoje que existe, tá? O ativo mais seguro e transparente do mundo. Então, estamos falando de valorização de 200, 300, 400% de valorização no ativo mais seguro do mundo. Você imagina os outros ativos como Ethereum, Solana, Hyper, Uni, Sui, quanto de valorização elas podem ter quando que o Bitcoin voltar a buscar uma nova máxima. Mas que fique bem claro isso daqui, que o Bitcoin, que as altcoins só vão subir e entregar uma máxima histórica, subir 5, 10, 20x de valorização, quando o Bitcoin entregar uma nova máxima histórica, ele passar dos 126 mil e buscar um novo topo histórico. Somente lá, tá? Então, não quando ele começar a subir, quando ele fizer uma subida aqui no gráfico semanal, que vocês observam aqui que nós temos o topo, temos o fundo aqui do movimento, nós sabíamos de queda. Então, a maior probabilidade de nós voltarmos a subir, tá? Até na região dos 80 mil, aqui 78, 80 mil, se bater essa região, nós vamos até os 85. E aqui nós podemos bater e aí voltar a cair de novo, ficar lengando aqui, ou até fazer um flush aqui, vindo numa região mais baixa, para depois ele voltar a subir. Quando que nós vamos voltar a subir? Quando que nós vamos ter a continuação do movimento de alta? Quando que nós vamos buscar novas máximas? Quando que nós vamos ter altcoin inciso? Quando que nós vamos ter aquele momento onde que a multiplicação do patrimônio começa? É agora, tá, pessoal? É agora, nesses momentos onde que vocês compram o desespero de 70, 65, 60 mil ou 58 mil no Bitcoin, vocês compram Ethereum a 2.000, 1.800, até 1.500, vocês compram o Solana a 70, a 60, até mesmo a 50. Esse é o momento de multiplicação. Vocês têm que lembrar, quem não teve presente aqui em 2022, a Solana chegou a incríveis $9, tá? 9, 10 dólares aí, 8.900, tá? 8,95, 9 dólares aí, e ela teve uma multiplicação de apenas 30x de valorização praticamente para quem conseguiu comprar ela na casa dos 9 e conseguiu vender ela na casa dos 280, 290, que foi, ela conseguiu uma multiplicação aí de mais de 30x de valorização, tá? Na Solana, tá? Que naquela época era a terceira maior moeda, agora tá na 7ª posição, mas provavelmente quando que nós terminarmos o ciclo de alta, encerrarmos o bull com o Bitcoin lá na casa dos 150, 200 mil, o Ethereum lá na casa dos 8, 10 mil, a Solana provavelmente vai estar lá na casa dos 400 a 500 dólares a unidade. Então aproveita a oportunidade, não só de Bitcoin, não só de Ethereum, mas também de Solana ou de outras moedas aí. Lembrando que isso não é dica de investimento. Procure você mesmo e faça você mesmo seus investimentos aí, porque se você não consegue comprar agora e aguentar, depois você vem aí com chororô, que o preço não subiu, que tá desvalorizando, tô tomando prejuízo. Você toma prejuízo quando você vende, entendeu? Então toma vergonha na cara e presta atenção. Quando você vender, você aceitou o prejuízo, desistiu do jogo, tá saindo fora. Enquanto que você tá comprado, tá aguardando, você vai ter tua rentabilidade lá na frente, porque é assim que funciona. Você planta e depois você colhe, tá? Dentro do mundo cripto, dentro de qualquer investimento, você tem que plantar, regar e colher. Então você tem que ter muita paciência, porque você pode plantar e o preço pode ficar mais barato ainda, você tem que plantar de novo, o preço pode ficar mais barato ainda, você tem que plantar de novo, depois você tem que aguardar e de quando o preço esticar, ficar caro, você vende e você colhe. Então assim funciona, não é só nos investimentos, é na vida, em tudo, tá? Então presta atenção nisso, aproveita a oportunidade agora. Dito isso, vamos aqui para uma análise um pouquinho mais profunda na análise do gráfico semanal. O que nós podemos fazer no gráfico semanal? Como que eu disse para vocês, nós não fechamos o mês, vamos fechar o mês somente na sexta-feira que vem. Pode sim, no gráfico mensal, o preço voltar aqui para cima dos 74 mil e ainda manter essa estrutura de alta, tá? Aqui está por um tris, que fique bem claro, nós ainda não consolidamos a quebra da estrutura de alta. Por quê? Porque o mês não fechou. Mas nós estamos indo para a reta final do mês, sim, e cada vez está mais perto de fechar o mês. Vocês concordam comigo? Cada vez mais perto de fechar o mês? Então, cada vez mais perto de nós confirmarmos a perda da nossa estrutura de alta. Nossa estrutura de alta aqui se segura aqui nos 74 mil. Se até o final do mês nós conseguirmos fechar acima de 74 mil, 75 mil, 76 mil, nós ainda vamos manter uma estrutura de alta, tá? Porque nós vamos ter o topo aqui e nós vamos ter o fundo aqui, ó, onde fechar. Não sei onde que vai fechar porque não tem bola de cristal, tá? Mas onde ele fechar aqui, ainda vai manter essa estrutura de alta, onde que esse fundo aqui ele é menor do que esse fundo aqui, se ele fechar acima, tá? Se ele não fechar acima,
Obviamente, nós perdemos a estrutura de alta no gráfico mensal, aí nós podemos subir aqui, fazer um topo descendente, depois voltar aqui embaixo, lateralizar, e aí sim irmos para uma nova máxima histórica e termos esse período mais grande ou mais prolongado de correção, que pode levar até meados da metade do ano. E outra coisa muito importante aqui que eu vou falar para vocês prestarem atenção aqui, não dar bobeira e não perder as oportunidades. Do mesmo jeito que nós não tivemos euforia, nós não tivemos, o preço chegou lá em cima, não tivemos aquela subida estratosférica das altcoins, não tivemos euforia. Foi um topo bem silencioso em 126 mil. Então não esperem que o fundo seja um pânico extremo, desesperador, onde que quebre corretora, onde que todo mundo se desespere, como foi aqui em 2022, tá? Porque lembrando que o topo aqui foi muito eufórico e o fundo foi muito pânico, foi muito medroso, foi muito assustador. Então o topo aqui foi bem discreto, tá? Então esperem às vezes por um fundo bem discreto, na casa dos 60 mil, ou talvez até dos 58 mil, dos 52 mil, e se ele não chegar nem abaixo de 50 mil, eu não vou me surpreender, vocês que me acompanham aqui também não vão se surpreender, porque vocês já sabem disso, estou falando aqui para vocês, tá? Então não esperem o preço chegar muito mais do que 60 mil, 58, talvez 52 mil aí, porque se ele chegar abaixo disso aí, é mais muita oportunidade, porque ele vai estar muito barato, mas é uma coisa menos provável, tá? Por que é menos provável? Porque o topo também não foi lá em cima, não foi eufórico, não foi lá essas coisas, então o fundo não vai ser aquela agonia, aquele desespero, aquele buraco. E a outra coisa muito importante, o ciclo está muito mais acelerado do que ele estava antes, do mesmo jeito que ele chegou aqui, ele logo chega aqui embaixo, depois ele vai de volta para cima. Lembrando que não sigam essa historinha de data, de calendário, de ciclo de 4 anos, que vocês vão sentar na boneca, tá? Vocês vão acabar sentando na boneca e vão acabar perdendo a oportunidade, achando que o preço vai cair até outubro, novembro desse ano. Pode cair? Claro que pode, não tem bola cristal, não dá para saber com certeza desse mercado, você tem probabilidade. Mas do mesmo jeito que nós não fizemos o tchan lá em cima, não esperem o pânico aqui embaixo. E muito interessante se nós não tivemos um momento de euforia e não tivemos uma repetição dos outros topos aqui, não esperem que o fundo seja cravado lá por meados do final do ano, porque tá todo mundo esperando isso, então tá todo mundo achando que, todo mundo aí esperando que nós cravamos o fundo lá por setembro, outubro, novembro, tá? Todo mundo achando isso, do mesmo jeito que no ano passado todo mundo achava que nós ia continuar subindo, que nós ia buscar uma nova máxima, ia poder vender acima de 150 mil. Aqui tá todo mundo achando que vai ficar lá em setembro, outubro, tá todo mundo esperando para comprar, porque vai cair mais baixo. Então presta atenção que os grandes players, os grandes fundos, eles vão fazer esse tipo de manipulação. O que é melhor do que eles conseguirem manipular você, que vai ficar aguardando comprar lá por outubro, setembro, outubro, novembro, lá no final do ano, que vai dar o fundo do mercado, como deu sempre nos outros ciclos, e aí de repente em junho o preço começa a subir, vai-se embora e você perdeu a oportunidade. Então não fique esperando data, não fique se programando para aquela data lá, o ciclo X, o ciclo... Aproveite para comprar enquanto tá barato. Tá vendo aqui, ó o preço aqui, ó, 66 mil. Tá barato? Tá barato. Então aproveita para comprar. Se chegar a 50 mil, vai ficar mais barato? Vai. Então aproveita para comprar mais, tá? E faça um favor, não esquece de curtir, não esquece de deixar o like aqui. Dito isso, vou fazer uma análise para vocês também do Ethereum, tá? Segunda maior moeda do mercado cripto. Para quem não conhece o Ethereum, que o ecossistema do Ethereum é muito bom, você pode fazer muitas coisas no DeFi com ele, tá? Fora do radar do governo ou com KYC, tudo aqui dentro da rede do Ethereum, tá? Então não acredito que o Ethereum também vai a zero, não acreditem em bobagens que vocês veem por aí, dizendo que ele pode cair lá para a região dos 800 ou lá para a região dos 500, tá? Que vocês vão perder de comprar ele aí talvez na casa dos 2.000 ou dos 1.800. Se o Bitica vir na casa dos 50, vocês podem esperar que o Ethereum talvez venha buscar a casa dos 1.500 a 1.400 nessa região aqui, 1.400, 1.500, pode vir nessa região, vai ficar mais barato ainda, então aproveita a oportunidade, porque essa queda aqui nada mais é no Ethereum, no Bitcoin e algumas altcoins que uma oportunidade. Vocês têm que lembrar que o topo dele tá logo aqui atrás, tá? Do mesmo jeito que aqui ele também estava logo aqui atrás e subiu bastante, aqui ele também vai encontrar seu fundo e vai entregar uma nova alta histórica. E a próxima vez que ele subir juntamente com o Bitcoin e ele conseguir confirmar um novo movimento alto, não esperem que ele vai parar nessa região aqui do topo histórico, quando ele bateu uma vez, aqui bateu duas vezes, não foi. Essa na terceira vez ele vai romper e vai buscar novas máximas, talvez lá na casa dos 7, 8, 9, 10 mil dólares ou até mais, tá? Mas sendo meio conservador aqui, talvez 8, 9, 10 mil dólares por unidade
pro Ethereum dentro desse movimento de alta. Quando que vai acontecer o movimento de alta? Não sei porque não tem bola de cristal, tá? Pode acontecer agora dentro de meados da metade do ano em diante, o preço começar a tomar alta e se esticar talvez até o ano que vem, tá? Então não esperem, tá? Não espere que seja um movimento rápido, porque talvez ele seja um movimento meio semelhante ao que nós tivemos em 2021, tá? Que foi um movimento mais grande e um período maior. Aqui nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, daí 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Tivemos 13 meses de movimentação de alta. Então, quando que essa movimentação de alta começar, vocês podem talvez aguardar uma movimentação de alta de 13, 14, 15 meses aí, praticamente desde o início desse que ela começar, talvez ela dure um período de tempo de meio ano, de 1 ano a 1 ano e meio de movimentação e vara 2027 subindo, igual ao que nós tivemos em 2021, e aí sim, 2022 seria semelhante a 2028 seria semelhante a 2022, quando que nós entramos naquele período de bear, e 2027 pode ser um período semelhante a 2021, e o período que nós estamos vivendo hoje de 2026 pode ser igual ao período de 2020, tá? Então, o período de 2020 foi um período muito bom, onde o preço começou a subir, tá? Começou a subir meados de metade do ano, ó. Observe aqui julho, vocês não conseguem observar o que tem na frente, né? Mas aqui em meados de agosto, julho, aqui setembro, novembro de 2020, tá? Ele começou a subir aqui e daí 2021, exatamente em janeiro aqui, ele conseguiu romper uma nova máxima e aí fevereiro de 2021 ele guinou para cima. Então, às vezes vocês podem esperar um movimento meio semelhante a esse também no Ethereum e nas outras altcoins do mercado de cripto. Mas para isso nós precisamos primeiro ver o Bitica subir, entregar novas máximas. E para isso acontecer, nós precisamos que o Bitcoin rompa essa região aqui que eu vou desenhar agora para vocês aqui entenderem onde que ele tem que romper, quais são os padrões que ele tem que buscar para nós finalmente iniciarmos uma busca de uma nova máxima histórica. Agora ele tá nesse padrão, tá? Ou ele vai romper os 72 aqui, vai buscar os 80 mil, 78, 80 mil, ou ele vai perder os 65 aqui, vai buscar os 60 mil. Dito isso, é esse movimento a curto prazo, tá? Ele vai buscar aqui os 78 mil, se ele conseguir romper, ele vai buscar os 85 mil, se ele conseguir romper, ele vai buscar a região dos 97 mil, 100 mil, tá? Então, 85, de 85 a 100 mil, é a região que ele precisa superar. Por quê? Porque aqui nós temos o topo do movimento. Ó. Viemos de baixo, subimos e caímos. Se nós conseguirmos chegar nessa região, fazer um fundo ascendente, acabou. Voltamos para a tendência de alta. Rompendo essa região aqui dos 100 mil dólares. Então, essa é a região que ele precisa romper. No momento que ele rompeu os 100 mil dólares aqui, começar a subir aqui com uma estrutura de alta, se no gráfico semanal, esquece, aí é lua, tá? Vamos buscar 150, 180, talvez mais de 200 mil dólares. Dito isso, não esquece de curtir, me seguir se você não me segue. Se você está com qualquer tipo de dificuldade, clique no link da minha bio, vem lá para o nosso grupo, lá para a nossa comunidade, enquanto que ela ainda é gratuita. E se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha aqui. E na quinta-feira ou na quarta-feira eu volto aí com mais uma análise do mercado cripto detalhadinha para vocês. Vou fazer uma live aí também para vocês na semana que vem, para explicar para vocês como que vocês podem fazer algumas análises técnicas, como que vocês entendem ou descobrem como que o movimento inserou ou não inserou, como que vocês acham esse tipo de fundo aqui, ou quais são os padrões que aparece quando que nós temos uma grande queda, assim, o clímax no volume, onde que o volume aumenta muito, uma exaustão nos indicadores tipo RSI. Isso tudo junto colabora com uma tese de aqui é o fundo do movimento temporário e podemos ter um respiro, podemos subir 5, 10, 15, 20, 30%. Então, toda essa análise técnica aqui, tá? Vocês vão aprender, vocês vão poder aprender, já que vocês têm esse tipo de conteúdo grátis aí na internet. A reveria vocês não aprendem em lugar nenhum, porque vocês têm um pouco de preguiça de assistir as coisas, tá? Mas isso vocês vão poder aprender ou entender pelo menos um pouco numa live que eu vou fazer na semana que vem. Então, eu vou fazer uma live gratuita para nós trocarmos uma ideia e falar para vocês quais são as projeções do mercado, responder algumas dúvidas, fazer algumas análises das cripto para vocês, mas na semana que vem, quando que eu for fazer a live, eu aviso, tá? Enquanto isso, aproveitem aí para curtir o conteúdo e não esquece de deixar o like de vocês aí. E fui!